Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Separar-se do mundo. Página 37. Há muitos mandamentos na Bíblia que tratam da separação do mundo. O Antigo Testamento contém muitos exemplos e ensinamentos a esse respeito. Por exemplo, o Egito, Ur dos Caldeus, Babilônia e Sodoma são todos símbolos do mundo. Eles mostram diferentes aspectos do mundo. O Egito representa o desfrute do mundo. Ur dos Caldeus simboliza as religiões do mundo. A Torre de Babel mostra a confusão do mundo e Sodoma, os pecados do mundo. Devemos sair do Egito e também de Ur dos Caldeus, como Abraão o fez. Ló foi para Sodoma e o povo de Israel se tornou cativo na Babilônia. Todos devem sair desses lugares. A Bíblia usa 4 lugares diferentes para representar o mundo e mostra como o povo de Deus sai desses diferentes aspectos do mundo. O resultado da redenção é sair. Página 37. Separar-se do mundo. Deus salvou os israelitas por meio do Cordeiro Pascal. Quando o mensageiro de Deus saiu para matar os primogênitos na terra do Egito, o anjo da morte passou por cima das portas que tinham o sangue. Se não havia sangue na porta, o primogênito daquela casa era morto. Não importava se a porta era boa ou má, se havia algo de especial a respeito da verga ou das ombreiras da porta, se havia algo de bom naquela família ou se o filho primogênito honrava a seus pais. A questão era se havia sangue ali. Perecer ou não independe da condição social da sua família ou do seu comportamento. Depende, sim, de você ter ou não o sangue. O fator básico para a salvação é o sangue. Isso não tem nada a ver conosco. Nós, que somos salvos pela graça, somos redimidos pelo sangue. Mas lembre-se de que imediatamente após ser redimidos pelo sangue, devemos mover-nos e sair. Não pense que podemos comprar uma casa e morar no Egito depois de redimidos pelo sangue. Aqueles que foram redimidos pelo sangue devem sair de lá naquela mesma noite. O cordeiro foi morto antes da meia-noite e o sangue aspergido com hisopo. Eles comeram a refeição rapidamente, com os lombos cingidos e o cajado nas mãos, porque tinham de partir imediatamente. O primeiro resultado da redenção é separação, isto é, partida, saída. Deus jamais redime uma pessoa e a deixa na velha posição para continuar vivendo no mundo. Isso simplesmente não existe. Uma vez que uma pessoa nasce de novo, é salva, ela deve pegar o cajado e sair. Uma vez que o anjo da destruição tenha feito o seu trabalho de separar os salvos dos que perecem, os salvos devem partir. Uma vez que tenha sido separado pelo anjo destruidor, você deve arrumar as malas e sair do Egito. O cajado é para caminhar. Ninguém segura um cajado para deitar-se na cama. O cajado não é um travesseiro, mas é para caminhar. Todos os redimidos, jovens ou velhos, devem tomar o cajado e partir na mesma noite. Assim que é redimido pelo sangue, você se torna estrangeiro e peregrino na terra. Você deve sair do Egito e ser separado do mundo imediatamente. Você não deve continuar morando lá.
Havia uma irmã que cuidava de uma turma numa reunião de crianças. Certa vez, ela estava contando a história de Lázaro e do rico e perguntou às crianças: Vocês querem ser Lázaro ou o rico? O rico desfruta nessa era e sofre na era vindoura. Lázaro sofre hoje e desfruta mais tarde. Qual deles vocês gostariam de ser? Uma menina de 8 anos levantou-se e respondeu: Enquanto eu viver, enquanto eu estiver viva, quero ser o rico, mas quando morrer, quero ser Lázaro. Muitas pessoas são assim. Quando necessitam da salvação, confiam no sangue do Cordeiro, mas após serem salvas pelo sangue, estabelecem-se firmemente no Egito. Elas creem que podem ter o melhor de ambos os lados. Lembre-se de que a redenção pelo sangue o salva do mundo. Uma vez redimido pelo sangue, você imediatamente se torna um estrangeiro, um peregrino nesse mundo. Isso não significa que você não vive mais na terra, mas significa que é imediatamente separado do mundo. Onde for aplicada a redenção, esse será o resultado. Logo que a pessoa é redimida, o seu caminho é mudado e ela tem de deixar o mundo. O sangue separa os vivos dos mortos e também separa os filhos de Deus das pessoas do mundo. Uma vez redimidos, não mais podemos permanecer no mundo. As muitas sabotagens da parte de Faraó. Página 39. Separar-se do mundo. A história do êxodo de Israel nos mostra como foi difícil para eles deixar o Egito. O Egito tentou retê-los muitas vezes. Na primeira vez que os israelitas quiseram deixar o Egito, Faraó permitiu apenas que os homens fortes fossem. Os jovens e os velhos deveriam ficar. Faraó sabia que se pudesse segurar os jovens e os velhos, os homens fortes não iriam longe. Após um tempo, voltariam. A estratégia de Satanás é evitar que tenhamos uma separação completa do Egito. Desde o início, Moisés rejeitou os adiamentos de Faraó. Se deixarmos uma coisa ou uma pessoa para trás, não poderemos ir muito longe e acabaremos voltando. Recordemos o que Faraó disse a Moisés da primeira vez: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Mais tarde, ele disse para não irem muito longe. Na terceira vez, disse que somente os fortes poderiam ir. Na quarta vez, disse que todas as pessoas poderiam ir, mas que o gado e as ovelhas teriam de permanecer. A intenção de Faraó era persuadi-los a servir a Deus ali no Egito. Essa era a sua premissa básica. Ele permitia que alguém fosse filho de Deus desde que permanecesse no Egito. Ele sabia que se uma pessoa servisse a Deus no Egito, não teria um testemunho e acabaria servindo a Faraó. Assim, embora a pessoa quisesse ser serva de Deus, ela acabaria tornando-se serva de Satanás. Se você tentar servir a Deus no mundo, certamente acabará sendo escravo de Satanás. Você terá de fazer tijolos para ele e ele não o deixará ir. Mesmo que deixe, não o deixará ir muito longe. Se deixar, talvez deixe só os homens fortes irem. O resto terá de ficar. Satanás conhece bem as palavras em Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tesouro e a pessoa andam juntos. Ele sabia que se Faraó segurasse o gado e as ovelhas, o povo não iria muito longe. Por fim, o povo iria atrás do gado e das ovelhas. Mas Deus queria que o gado e as ovelhas fossem atrás do povo.
Queria que o povo fosse salvo do apego ao seu tesouro. Após ser salva, a pessoa deve sair ao deserto. Além disso, ela tem de trazer todas as pessoas e todos os seus tesouros com ela. Doutra forma, acabará voltando e não haverá separação do Egito. O mandamento de Deus é que aqueles que o servem devem separar-se do mundo. Nosso caminho é no deserto. Página 40. Separar-se do mundo. Somente confessar o Senhor com nossa boca e dizer: eu hoje criei no Senhor, não é suficiente como testemunho. Precisamos sair do mundo e estar separados dele. Isso é um passo além de confessar com a boca a Jesus como Senhor. Não podemos ser cristãos mudos. Contudo, apenas abrir a nossa boca não é suficiente. Devemos estar separados do mundo. Não podemos continuar com nossas antigas amizades, laços sociais ou outros relacionamentos anteriores. Devemos valorizar nossa posição atual no Senhor e sair totalmente da posição anterior. Devem sair a pessoa e as posses também. Os outros poderão dizer que somos tolos, mas não devemos dar-lhes ouvidos. Hoje temos que sair do Egito. Desde o dia em que nos tornamos cristãos, o nosso caminho é o deserto e não o Egito. Em termos do Novo Testamento, tanto o Egito como o deserto representam o mundo. O Egito refere-se ao mundo no sentido moral e o deserto refere-se ao mundo físico. Os cristãos estão no mundo físico, mas não no mundo moral. Precisamos ver que há dois aspectos do mundo. O primeiro como um lugar e o segundo como um sistema. Há muitas coisas relacionadas com o mundo físico que são atraentes, que despertam a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso é o Egito. Mas há outro significado para mundo, o mundo físico, como lugar onde o corpo reside. Deixar o mundo moral. Página 40. Separar-se do mundo. Hoje, nós cristãos devemos sair do sistema e da organização do mundo. Deixar o mundo refere-se à nossa saída do mundo moral e não do mundo físico. Precisamos abandonar o mundo moral e não o mundo físico. Em outras palavras, ainda estamos vivendo nesse mundo, mas ele se tornou um deserto para nós. Que é o mundo para nós? O Sr. Penton disse muito bem: para mim, enquanto eu viver, é uma jornada, e quando eu morrer, será um túmulo. Enquanto um crente está vivendo nessa terra, o mundo é uma jornada para ele. Quando ele morre, o mundo é apenas um túmulo no qual ele é enterrado. Devemos estar separados das pessoas do mundo. Todo crente deve separar-se do mundo. Aos olhos do mundo, estamos no deserto e somos peregrinos. Eles é que são os que estão no mundo. Estrangeiros e peregrinos neste mundo. Página 41. Separar-se do mundo. Precisamos perceber que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Quanto ao mundo moral, nós saímos dele. Ele quer segurar-nos, mas se ficarmos, não conseguiremos servir a Deus. O mundo quer estar mais perto de nós, mas se permitirmos que ele se aproxime demais de nós, será impossível servir a Deus. O mundo
quer segurar o nosso povo e o nosso tesouro. Mas se essas coisas permanecerem no mundo, não conseguiremos servir a Deus. Fomos separados do Egito e estamos indo em direção à terra prometida. A base dessa separação é o sangue que nos comprou de volta. Os egípcios não foram comprados pelo sangue. Os do mundo não foram redimidos. Como redimidos, fomos transferidos para outro mundo. Por isso, devemos deixar este mundo. Suponha que você vá a uma loja comprar um relógio. Que faz após comprá-lo? Uma vez que a compra foi efetuada, você leva o relógio embora. Não devo comprar o relógio e deixar lá. Não devo dizer ao dono da loja: aqui está, use-o. Isso não é razoável. Comprar significa levar embora. Sempre que se compra, leva-se embora o que foi comprado. Se compro um saco de arroz, levo o saco de arroz embora. Depois que alguém compra alguma coisa, o item comprado é levado embora. Lembrem-se de que, uma vez que o sangue nos comprou, devemos ser levados do mundo. Uma vez que uma pessoa foi comprada pelo sangue do Senhor, deve partir para a terra prometida. Assim que alguém foi comprado, deve partir. Aqueles que não foram comprados podem ficar para trás. Mas logo que uma pessoa é comprada, deve partir. Uma vez que uma pessoa é comprada, não tem escolha a não ser ir com o Senhor. Se fui comprado pelo Senhor, devo deixar o mundo e ir com ele. Áreas que requerem separação do mundo. Página 41. Separar-se do mundo. Talvez você se pergunte do que é que devemos separar-nos. Que é considerado mundo? De que áreas devemos separar-nos? Antes de tocar qualquer item específico, devemos perceber que o nosso coração e o nosso espírito são as primeiras coisas que necessitam de separação do mundo. Se o coração de uma pessoa está voltado para o mundo, torna-se inútil falar-lhe a respeito de qualquer outra coisa. É inútil tentar ser libertado de centenas de coisas se a pessoa ainda permanece no mundo. Primeiro, deve haver a libertação da pessoa, a libertação do espírito e a libertação do coração. Libertação de questões específicas vem depois. A pessoa deve estar completamente separada do Egito, deve estar separada do mundo. Ela não deve temer que os outros a critiquem, chamando-a de diferente. Então, há a necessidade de cuidar de alguns princípios. Em algumas áreas, devemos estar separados do mundo, enquanto em outras, devemos manter a paz com ele. Não temos nenhuma intenção de ser contenciosos. Na família, no trabalho e onde quer que seja, não queremos levantar controvérsias. Vamos considerar 5 itens específicos com os quais necessitamos lidar. Primeiro, coisas que o mundo considera impróprio para um cristão fazer. Segundo, coisas incompatíveis com o Senhor. Terceiro, qualquer coisa que apague nossa vida espiritual. Quarto, tudo aquilo que nos impede de mostrar aos outros que somos cristãos. E quinto, coisas desaprovadas por crentes fracos. Coisas que o mundo considera impróprio para um cristão fazer. Página 42.
separar-se do mundo. Devemos abster-nos de tudo o que o mundo considera que seja impróprio para cristãos fazerem. No mínimo, a nossa vida cristã deve atingir o padrão das pessoas do mundo. As pessoas do mundo estabeleceram um padrão para os cristãos. Se você não atingir esse padrão, não passou no teste deles. Quando faz algo, não deve dar nenhum motivo para eles perguntarem: cristãos fazem isso? Se alguém disser isso, você ficará sem chances. Assim que chamarem sua atenção, você não tem mais saída. Suponha que peguem você visitando certos lugares. Os gentios podem dizer: cristãos podem vir a lugares como este? Há muitos lugares que os gentios gostam de visitar. Se você lhes disser que é errado visitar tais lugares, eles podem insistir e discutir com você. Mas se você visitar tais lugares, eles perguntarão: como é que você pode ir a esses lugares também? Algumas questões são pecaminosas. Então, quando os gentios as praticam, eles não falam a respeito. Mas se você fizer as mesmas coisas, eles falarão. Portanto, devemos abster-nos de coisas que os gentios consideram impróprias. Esse é o requisito mínimo. Quando um gentio diz: um cristão não deve fazer tal coisa, devemos deixar aquilo de lado imediatamente. Alguns jovens são salvos, mas seus pais ainda não. Algumas vezes esses filhos pedem alguma coisa aos pais. Os pais podem dizer: vocês cristãos também querem essas coisas? É muito vergonhoso um cristão ser constrangido pelos gentios. Abraão mentiu e foi repreendido por Abimeleque. Isso é algo muito vergonhoso na Bíblia. Devemos abster-nos de coisas que são consideradas impróprias pelos gentios. Devemos manter-nos afastados de coisas que as pessoas do mundo, os egípcios, consideram errado um cristão fazer. Devemos separar-nos delas. Coisas incompatíveis com o Senhor. Página 43. Separar-se do mundo. Qualquer coisa que seja incompatível com o Senhor deve ser deixada de lado. Uma vez que o Senhor sofreu humilhação nesta terra, não devemos buscar glória aqui. Uma vez que o Senhor foi crucificado como ladrão, não devemos ser bem recebidos em todos os lugares. Quando o Senhor caminhava nesta terra, foi acusado de estar endemoninhado. Não podemos permitir que as pessoas digam que temos a melhor mente, que somos inteligentes ou que somos intelectuais. Devemos passar pelo que o Senhor passou. Tudo que for incompatível com o Senhor deve ser deixado de lado. O Senhor disse que o escravo não é maior que o seu senhor e que o discípulo não é mais que o seu mestre. Se o mundo tratou o nosso mestre de determinada forma, não devemos esperar que ele nos trate de outra forma. Se não somos tratados como nosso mestre foi, algo está errado conosco. E algo está definitivamente errado em nosso relacionamento com o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor experimentou nesta terra deve ser a nossa experiência hoje. Para seguir Jesus de Nazaré, você deve estar disposto a sofrer humilhação. Isso não é algo glorioso. Seguir Jesus de Nazaré significa carregar a cruz. No primeiro contato, o Senhor já dizia às pessoas que, para segui-lo, elas teriam de tomar a cruz. De acordo com o Senhor, essa é a entrada principal. Ele não espera que a pessoa esteja na sala para falar dessa condição. Antes de entrarmos, o Senhor deixa claro que devemos tomar a cruz para segui-lo. O Senhor nos chamou para tomar a cruz.
Esse é o caminho que estamos tomando, e somente podemos servir o Senhor dessa maneira. A maneira como o Senhor se relacionava com o mundo deve ser a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. O nosso relacionamento com o mundo deve ser compatível com o relacionamento de nosso Senhor com o mundo. Não podemos tomar um caminho diferente. Gálatas 6,14 nos mostra que a cruz está entre o mundo e o Senhor. O Senhor está de um lado e o mundo está do outro lado. A cruz está no meio. Nós e o mundo estamos em lados opostos da cruz. O mundo colocou o nosso Senhor na cruz, portanto, o mundo está do outro lado da cruz. Como estou do lado do Senhor, eu teria que atravessar a cruz para chegar até o mundo. Não há maneira de contornar a cruz, porque a cruz é um fato e também é história. Não posso anular esse fato e não posso anular a história. O mundo crucificou o nosso Senhor e eu não posso tomar outro caminho. Se a cruz é um fato, a crucificação do mundo para mim também é um fato eterno. Se não posso anular a cruz, também não posso anular o fato de que o mundo está crucificado para mim. Hoje, não há maneira de eu ir para o lado do mundo, a não ser que eu remova a cruz. A cruz está aqui e não tenho como evitá-la, pois a crucificação do meu Senhor é um fato. Hoje sou uma pessoa do outro lado da cruz. Suponha que os pais ou os irmãos de alguém tenham sido assassinados. As pessoas podem dar uma desculpa razoável para o assassino, mas a pessoa dirá: meus familiares estão mortos. Uma desculpa não pode mudar esse fato. Se eles não estivessem mortos, haveria a possibilidade de se conversar. Mas agora que estão mortos, não há mais nada a dizer. No mesmo princípio, podemos dizer que a cruz já está aqui. Que mais se pode dizer? O mundo já crucificou o nosso Senhor. Hoje estamos do lado do Senhor e só podemos dizer: mundo, do seu ponto de vista, eu estou crucificado, e do meu ponto de vista, você também está crucificado. Hoje, é impossível que esses dois lados se comuniquem. É impossível o mundo vir até nós e também é impossível nós irmos até o mundo. A cruz é um fato. Se não tenho como anular a cruz, também não tenho como trazer o mundo para o meu lado. O meu Senhor já morreu e não há mais nenhuma possibilidade de reconciliação. Quando vemos a cruz, podemos dizer: eu me glorio na cruz. Quanto a nós, o mundo está crucificado. Quanto ao mundo, nós estamos crucificados. A cruz será sempre um fato e parte da história. Como cristãos, estamos de um lado, enquanto o mundo está do outro. A cruz está no meio. Ao abrirmos nossos olhos, não veremos nada além da cruz. Se queremos ver o mundo, precisamos ver a cruz primeiro. Uma pessoa recém-convertida deve ser guiada pelo Senhor para ver que a sua condição deve igualar-se à do Senhor. Algumas pessoas fazem muitas perguntas. Perguntam: estaremos tocando o mundo se fizermos tal coisa? E também, podemos fazer isso? Não podemos dizer às pessoas o que fazer, item por item. Só precisamos dar-lhes o princípio geral. O mundo é contra a cruz e é contra o nosso Senhor. Se o nosso coração estiver aberto e sensível diante de Deus, e se formos a Ele, a diferença entre o mundo e a cruz espontaneamente se tornará clara para nós. Assim que formos ao Senhor, descobriremos o que o mundo é e o que ele não é. Só precisamos perguntar: qual é o meu relacionamento com essa questão e qual foi o relacionamento do Senhor Jesus com ela enquanto estava na terra?
Desde que o nosso relacionamento com o mundo seja o mesmo do Senhor, estaremos corretos. Se a nossa posição é diferente da posição do Senhor, então estamos errados. O Cordeiro foi morto e nós somos os seguidores do Cordeiro. Somos aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Nós assumimos a mesma posição do Senhor. Tudo aquilo que não está no mesmo terreno do Senhor ou que se posiciona contra o Senhor é mundo e devemos separar-nos disso. Qualquer coisa que apague nossa vida espiritual. Página 45. Separar-se do mundo. É difícil apontar o mundo item por item. A lista não tem fim. Mas devemos reter um princípio básico. Qualquer coisa que apaga nossa vida espiritual no Senhor é o mundo. O mundo é tudo aquilo que mata nosso zelo de orar a Deus. O mundo é tudo aquilo que tira nosso interesse pela palavra de Deus. O mundo é tudo aquilo que nos impede de testemunhar diante dos homens. O mundo é tudo aquilo que nos impede de ir ao Senhor, tudo aquilo que resulta em confissão. O mundo é uma atmosfera que nos sufoca e faz secar. É tudo o que desencoraja o coração do homem de amar o Senhor e de anelar por ele. Aqui vemos um princípio amplo. Tudo o que seca nossa condição espiritual diante do Senhor é o mundo. Precisamos rejeitar tudo isso. Alguns dizem, isso aqui não é nem um pouco pecaminoso. Você pode dizer que isso é mundano? Muitas coisas parecem ser muito boas aos nossos olhos, mas elas apagam o fogo ao nosso interior depois de tocá-las uma ou duas vezes. A nossa consciência fica fraca diante de Deus. Após nos envolvermos com tais coisas, a nossa leitura da Bíblia fica sem sabor. Podemos ter tempo, mas não temos vontade de ler. Após participar dessas coisas, nos sentimos vazios interiormente e não temos nada para testificar diante dos homens. Tais coisas podem não ser o pecado. A nossa pergunta é se essas coisas estão secando nossa vida espiritual. Tudo que seque a nossa vida espiritual é o mundo e deve ser totalmente rejeitado diante do Senhor. Tudo aquilo que nos impede de mostrar aos outros que somos cristãos. Página 46. Separar-se do mundo. Precisamos mencionar mais uma coisa: nosso relacionamento com outras pessoas. Qualquer função ou comunicação social ou outra atividade que nos leve a esconder a lâmpada debaixo do alqueire é o mundo. Muitas amizades, funções e contatos sociais com pessoas do mundo nos forçam a colocar nossa lâmpada debaixo do alqueire. Em tais circunstâncias, não há maneira de nos levantarmos e declararmos que somos cristãos. Quando outros o envolvem nesse tipo de conversa, você tem de fingir que está gostando para ser educado. Você tem de ouvi-los e rir com eles. Você se sente seco por dentro, mas tem de sorrir. Interiormente, sente que isso é o mundo. Contudo, exteriormente tem de condescender. Interiormente sabe que isso é pecado. Contudo, exteriormente não pode dizer que isso está errado. Você não deve permanecer nesse tipo de ambiente. Muitos filhos de Deus são gradualmente sugados pelo mundo através de atividades e contatos sociais indiscriminados. Todos os recém-convertidos devem, desde cedo, saber onde estão e devem fazer uma escolha. Não estamos propositadamente tentando ser antissociais. Não somos João Batista, que não comia e não bebia. Seguimos o Senhor, que comia e bebia. Mas quando contatamos as pessoas, precisamos manter nossa posição. Ninguém deveria conseguir afrontar nossa postura como cristãos.
Eles devem respeitá-la. Quando tomo a posição de cristão, devo mantê-la, mesmo que os outros me critiquem. Se realmente queremos tomar o caminho de separação do mundo, devemos dar atenção ao nosso falar. Também devemos mostrar nossa posição cristã todas as vezes que estivermos em companhia de outros. Se não conseguimos manter nossa postura como cristãos, é melhor sair daquele ambiente. Salmos 1:1 diz que não nos devemos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Se nos detivermos no caminho dos pecadores, mais cedo ou mais tarde estaremos no lugar deles. Se nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mais cedo ou mais tarde nos tornaremos escarnecedores. Pecar e escarnecer são contagiosos. Devemos aprender a fugir dessas coisas, como se estivéssemos fugindo de germes. Coisas desaprovadas por crentes fracos. Página 47. Separar-se do mundo. Aquilo que faz tropeçar uma consciência fraca é outro tipo de coisa que constitui o mundo. Os filhos de Deus devem aprender a evitá-las. No item anterior, tratamos das coisas que o mundo considera impróprio. Aqui, estamos tratando de coisas que um irmão novo considera impróprias. Se um gentio acha que não deveríamos fazer certa coisa, perderíamos nosso testemunho se o fizéssemos. Da mesma forma, devemos evitar tudo aquilo que um irmão desaprova, mesmo que aquele que está desaprovando seja o mais novo e mais fraco de todos os irmãos. Esse é um mandamento bíblico. As palavras do cristão fraco e não do forte é que devem determinar o que devemos ou não fazer. O que eles dizem pode não estar correto, o que eles consideram proibido pode não ser, mas não devemos fazê-los tropeçar, porque a consciência deles é fraca. Eles podem pensar que estamos no caminho errado. Se tomarmos tal caminho, nós os faremos tropeçar. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas outros podem considerar essas coisas como sendo uma forma de mundo. Por isso, não devemos fazê-las por causa deles. Paulo falou do exemplo de comer carne. Disse que se comer carne fizesse alguém tropeçar, ele nunca mais comeria carne. Isso não é fácil. Quem consegue abster-se de carne para sempre? A palavra de Paulo não sugere que não devamos comer carne. Em 1 Timóteo, ele disse claramente que é errado abster-se de comer carne. Contudo, ele nos mostrou que estava disposto a levar esse cuidado ao extremo. Para ele não importava se iria comer carne ou não. Ele provavelmente tinha clareza do que estava fazendo, mas aqueles que o seguiam podiam não saber o que ele estava fazendo. Podemos saber em que ponto devemos parar, mas aqueles que nos seguem podem não saber. O que aconteceria se eles avançassem alguns passos a mais? Não há nada errado em comer carne, mas após um tempo, aqueles que nos seguem podem ir ao templo para comer os sacrifícios, ou talvez até para adorar os ídolos também. Muitas coisas podem não estar relacionadas com o mundo, mas ainda precisamos ter cuidado ao tocá-las, porque outros podem considerá-las uma forma de mundo. Retirar-se do meio deles para ser recebido pelo Senhor Todo-Suficiente. Página 48. Separar-se do mundo. 2 aos Coríntios 6, 17 e 18 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No Novo Testamento, as palavras Senhor Todo-Poderoso
são usadas pela primeira vez em 2 Coríntios 6. Senhor Todo-Poderoso é El Shaddai em hebraico. Eu é Deus, Shá é o seio de uma mãe ou leite, e Shaddai significa algo que contém leite. Em hebraico, Shaddai significa todo-suficiente. As palavras Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento também são El Shaddai, as quais devem ser traduzidas como Deus Todo-Suficiente. O leite da mãe é tudo o que uma criança precisa. O seio da mãe contém o leite. Todo o suprimento está nos seios. A raiz da palavra Shaddai é o seio da mãe. Isso significa que com Deus nós temos tudo. Em 2 Coríntios 6,17, vemos que se nos retirarmos do meio deles e não tocarmos as suas coisas impuras, Deus nos receberá e será um pai para nós. Seremos filhos e filhas para ele, diz o Senhor Todo-Suficiente. Podemos ver que essas palavras não foram faladas levianamente. O Senhor está dizendo: por minha causa, vocês deixaram muitas coisas. Vocês se retiraram do meio deles e se separaram deles. Vocês terminaram o seu relacionamento com eles e não estão mais tocando nas suas coisas impuras. As suas mãos estão vazias e nada restou em vocês. Agora que fizeram tudo isso, eu os receberei. Lembre-se de que todo aquele que se sente recebido pelo Senhor está separado do mundo. Muitas pessoas não sentem a sublimidade do Senhor quando vêm a Ele, porque não consideram todas as coisas como refúgio. Aqueles que não consideram todas as coisas como refúgio, certamente consideram preciosas as coisas da terra. Tais pessoas não sabem o que significa Deus recebê-las, não sabem o que significa Deus ser seu pai e elas serem filhos de Deus. Não sabem que aquele que falou essas palavras é o Senhor Todo-Suficiente. Você consegue ver o significado especial da palavra Shaddai? As palavras Senhor Todo-Poderoso são usadas aqui porque quando uma pessoa jogou tudo fora, ela necessita de Deus como o Shaddai, necessita um pai que é todo-suficiente. Salmos 27:10 nos diz que se nosso pai e nossa mãe nos desampararem, o Senhor nos acolherá. Em outras palavras, ele se torna nosso pai. Salmos 73:26 diz que quando nossa carne e nosso coração desfalecem, Deus é a fortaleza do nosso coração e nossa herança para sempre. Aqui está a doçura de nossa experiência. Deve haver perda por um lado, antes que possa haver ganho do outro. O cego encontrou o Senhor somente após ter sido expulso da sinagoga. João 9:35. Se permanecermos na sinagoga, nunca encontraremos o Senhor. Mas, quando somos expulsos, vemos a bênção do Senhor sobre nós imediatamente. Como recém-convertidos, devemos sair do mundo. Somente então provaremos a doçura do Senhor. Uma vez que, por um lado, deixamos algo, provaremos a excelência do Senhor por outro. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando